Nós estamos no mês do trabalhador e óbvio que muitos assistem essas mensagens depois editadas e postadas em outros canais, mas eu pretendo, salvo uma direção de Deus, um toque do Espírito para outro tema, eu pretendo nesse mês falar sobre trabalho. Não o trabalho em si, o trabalho convencional, ainda que eu possa tocar no assunto e fazer algum tipo de alegoria, de comparação, mas eu quero falar sobre trabalho mesmo, sobre esforço, sobre empenho, sobre saber aonde se quer chegar, sobre objetivo. E hoje em especial, eu quero ler para nós uma porção de uma conversa, de um sermão que aconteceu depois da primeira multiplicação dos pães e peixes. Foram duas. Depois da primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus andou sobre o mar. E lá no Evangelho de João, abra lá, capítulo 6, nós vamos ler do 22 ao 29. Vamos ficar por aqui, nesse trecho pequeno. João 6, do 22 ao 29. Aconteceu um fato que levou Jesus a falar sobre o trabalho espiritual. Ele tinha, como eu disse, multiplicado pães e peixes. Ele despede a multidão, manda os discípulos irem para o outro lado do mar. Naquela noite acontece a tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, opera o livramento, e eles chegam do outro lado do lago de Genezaré. Aí nós lemos que no dia seguinte, a multiplicação de pães e peixes, tenha isso em mente, e na manhã, pós-madrugada em que os apóstolos quase naufragaram naquela travessia, a multidão que estava do outro lado do mar, que tinha ficado, que não foi junto com Jesus, e que não havia, vendo que não havia ali mais um barco, e que Jesus não entrara com os discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Imagine, eles estavam sob os efeitos de terem presenciado um dos maiores milagres que Jesus já operou. Jesus que curava, que libertava, expulsava demônios, abria os olhos cegos, ouvidos surdos, fazia coxos e paralíticos se levantarem e andar, alimentou milhares de pessoas, provido de 5 pães e 2 peixinhos. Aos olhos de todos, multiplicação. As pessoas foram separadas em grupos de 50, de 100, e Jesus abençoou os pães, 5, os peixes, 2, coloca nos cestos. E as pessoas, à medida que elas vão tirando os pedaços, aqueles cestos continuam transbordando e enchendo, e sobram 7 ou 12 cestos cheios nessa primeira multiplicação, que sobraram, que sobejaram daquele milagre de multiplicação. Então estão todos extasiados, impressionados. Eles vão para casa, eu fico pensando, imaginando, eles não conseguem dormir à noite, eles contam para todo mundo. Imagina uma obra grandiosa como essa. Mulher contou para marido que não tinha ido, marido contou para mulher que não foi, filhos contaram para os pais. Possivelmente o próprio garotinho que cedeu 5 pães e 2 peixinhos chegou em casa e contou para os pais: olha, aconteceu algo ali maravilhoso. E todo mundo assim, muito impactado. Aí eles acordam cedo, naquele dia, e imagino que com outras pessoas que não estiveram, mas agora também querem ver e presenciar, e vai todo mundo atrás de Jesus. Só que quando eles chegam, Jesus não está ali. E Jesus tinha ficado, porque ele despede os discípulos no dia anterior, e eles veem os apóstolos indo no barco, mas Jesus próprio não vai.
Jesus foi depois sobre as águas, a gente sabe, eles não sabiam disso. Aí eles entram nos barcos, alguém falou, ele está lá em Cafarnaum, ele está lá do outro lado, então vamos todo mundo atrás de Jesus. Parece, assim, bonito, não é? É um pouco do que acontece hoje, muitas vezes, na igreja evangélica. Quando um homem de Deus, um grande pastor, ou pregador, ou missionário, não importa o nome que leva, ele começa a ser usado por Deus. Começa muita gente a comparecer aos cultos, às reuniões, e querer saber como é e participar. Vai gente curiosa, vai gente necessitada, vai gente que quer ver se aquilo de fato acontece, enfim. E eles vão. Aí, eles acham Jesus no outro lado do mar, versículo 25, e disseram para ele, Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui, aí Jesus dá uma palavra que é um balde de água fria. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Buscar Jesus só pelo sinal já é uma coisa baixa, porque nós temos que buscar Jesus pela salvação, é o principal. Buscar pelos sinais já é uma coisa baixa. Eles estavam mais abaixo ainda, eles buscaram Jesus só pelo pão. Eu fico aqui, Jesus não mente, ele é a verdade. Fico pensando, imaginando com os meus botões. Essas pessoas acordaram cedo e foram até Jesus só para conseguir um pãozinho de graça. Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus disse, vocês estão aqui só pelo pão. Não foi nem pelo sinal, nem pelo milagre, nem pelo impressionamento de terem visto um dos maiores milagres que eu já operei. Vocês, são palavras de Jesus, vocês estão aqui só pelo pão. Para ser assim, bem popular no linguajar, vocês estão aqui hoje só para encher o bucho. Então, por isso. Isso é muito perigoso, meus irmãos e minhas irmãs, amigos, você me assistindo agora. Ir a Cristo, ir à igreja, só por algo material, terreno, humano, ir por pão, ou ir por roupa, ou ir por um projeto pessoal que faz de Jesus, naquela relação, um servo da sua vontade. Eles não olharam para Jesus como um Senhor, como Salvador, como o Rabi, como eles costumavam chamá-lo, como o mestre. Não, eles olharam Jesus como o padeiro. Olha só que situação. Vamos lá, vamos sim. Para quê? Para comer pão. Ele deu pão, vamos lá para comer pão. Deve ter sido um pão gostoso. Não sei se o André concorda comigo, acho que foi um pão bem gostoso. Foi um pão de Jesus, pão divino, um pão miraculoso. Se a Dona Maria faz um pão lá, às vezes cai um cabelo, cai um catarro, o pãozinho é gostoso. Imagina o pão que Jesus fez, multiplicou. Mas vamos lá. Por quê? Por causa do pão. E aí Jesus joga na cara deles. Vocês estão aqui somente por causa do pão. Faça essa primeira reflexão, essa autoanálise. Você tem ido à igreja por causa do quê? Da comida, da bebida, da roupa, de uma vida melhor? Ou alguns, você está indo na igreja só por causa daquela moça bonita, daquela senhora bonita, daquele homem bonito, daquele senhor bonito, ou daquele homem próspero e rico? É o único motivo. Eu já atendi pessoas que frequentaram igrejas onde eu pastoreava, que só estavam ali. Uma vez o senhor, eu estou aqui, pastor, porque aqui na tua igreja tem um monte de mulher bonita. Falou assim na minha cara, que tem muita mulher bonita, eu vou ver se consigo alguma coisa. Assim, obviamente que esse senhor não ficou na nossa igreja, porque ele não estava aqui por Jesus, ele estava aqui por causa de uma lascívia.
porque ele queria encontrar uma mulher bonita, a luxúria. Olha que às vezes o que nos leva a Jesus pode ser a nossa luxúria, pode ser a nossa lascívia, pode ser a nossa glutonaria. As pessoas estão hoje procurando igrejas, e tem uma mulher famosa, eu não posso falar que ela é ex-BBB, ex-Big Brother Brasil, a gente não pode falar essas coisas, então eu evito de falar que ela é ex-BBB, dessas mulheres que ficam peladas e rebolam, essas coisas todas aí, e ela está indo numa igreja evangélica. Inclusive ela deu uma entrevista para a Globo, e ela disse assim, eu estou indo numa igreja, eu gostei, porque eu cheguei lá, estava tudo preto, ela falou. Parecia os lugares onde eu costumava ficar. Ela disse que viu luzes coloridas, fumaça, o som alto, a balada. Aí ela falou, me converti. Olha que bonitinha, se converteu. Se converteu. Ela não falou que se converteu por Jesus, porque ela ouviu uma pregação genuína do Evangelho, porque o pastor pregou que ela era uma pecadora necessitada da salvação. Não. Ela continua, ela fala assim, eu continuo, eu sou evangélica, eu continuo bebendo, eu fumo, eu xingo. Ela fala assim, mas agora eu sou evangélica. Que bonitinha, né? Uma evangélica que, se não se converter, vai para o inferno. Como muitos evangélicos. Como esses evangélicos aqui eram todos evangélicos. Nós estamos falando de evangélicos aqui. De gente que só foi a Jesus por causa de pão. Tem gente, como eu falei, vai a Jesus por causa de mulher, vai por causa de marido, vai por causa disso, daquilo. Não pelo motivo certo. Aí Jesus, vem o nosso tema. Tudo isso é uma introdução para chegar no ponto principal, verso 27. O que Jesus propõe? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. O que Jesus está dizendo é, vocês precisam trabalhar pela salvação de vocês, é pela vida eterna. Amados e amadas, pão, bebida, roupa, casa, necessidades, Jesus já disse que não nos deve preocupar, porque o nosso Pai Celestial sabe que necessitamos de todas essas coisas. Trabalhe com mãos honestas, trabalhe com dignidade, trabalhe com empenho, trabalhe com fé, você vai prosperar, você vai ser uma bênção. Agora, nós precisamos concentrar o nosso coração, nossos esforços, é na salvação, trabalhar, e não pela comida que perece. Vocês não deviam ter vindo aqui, e eles trabalharam, saíram da cidade deles, entraram nos barcos, atravessaram o mar, aquele mar que poucas horas antes estava revolto. Vocês se arriscaram as crianças. Nós não estamos falando de pessoas ricas que tinham iates para atravessar aquela baía, aquele pequeno açude ou mar. Nós estamos falando de pessoas pobres, pessoas camponesas, pessoas simples, colocaram crianças, se arriscaram, mulheres com remo. Jesus falou, vocês se esforçam tanto por causa de um pão, mas não se esforçam por causa da salvação. E eu estou aqui, o que Jesus está dizendo é, eu posso dar mais do que pão para vocês. Quero dar para vocês a vida eterna, eu quero dar para vocês a salvação, eu quero dar para vocês o perdão dos pecados. E vocês vêm a mim por causa de pão? De pão. O pão o padeiro dá, se você chegar lá com a roupinha rota lá, fazer uma carinha de coitadinho, aí você falar assim, ai moço, dá um pão para mim, ele te dá um pão. Até uma pessoa na rua aí que você nunca viu na vida, você falar para ela que está com fome, não dá dinheiro não, me dá um pão, aquela pessoa vai te dar um pedaço de pão. Jesus tem mais do que pão, Jesus quer te dar a vida eterna, então trabalhe pela vida eterna. Pela vida eterna, pela tua salvação. Aí eles disseram, o que nós vamos fazer para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse, a obra de Deus, o trabalho de Deus é este, que creais naquele que Ele enviou.
Coloque em mim a fé de vocês, no que eu falo para vocês, no que eu ensino para vocês, aqui, gente, nas Escrituras, nos Evangelhos, na Bíblia Sagrada. Esse tem que ser o trabalho. Trabalhe pela tua salvação, pela salvação da tua família. Como que eu faço, pastor? Começa do começo, começa lendo a sua Bíblia, começa fazendo orações, começa indo à igreja, mas vai por Jesus. Vai pela salvação, vai pela vida eterna. Estas são palavras de Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. É esse o trabalho que nos dará o grande salário, a grande recompensa, o grande galardão, a vida eterna com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém?